uma história eu vou contar. Uma história vai começar. No alto da colina vivia o feiticeiro Niame. Ele reinava num palácio magnífico. Não tinha nenhum igual nas aldeias vizinhas. Perto do palácio havia um grande lago onde o feiticeiro Niame se banhava nas noites em que a lua estava tão cheia que parecia acesa no céu. No palácio tecia uma paz de linho. O feiticeiro Niame aprendeu desde pequeno a sabedoria dos mais antigos e aprendeu também as habilidades de um grande guerreiro. Sabia caçar, manejar com destreza uma lança, mas o que mais lhe atraía eram os segredos dos saberes da terra. No palácio, ele vivia como um grande solitário. Um dia, as criadas fiavam conversa quando ele ouviu seu nome. Parou, escutou e ficou surpreso com o que ouviu. Uma delas dizia: eu fui na aldeia vizinha ontem à noite, no casamento, e lá não se falava noutra coisa sem ser sobre o feiticeiro Niame. Eles diziam que o feiticeiro Niame já está em hora e tempo de se casar. A outra disse: as moças da nossa aldeia morrem de amores pelo feiticeiro Niame. E foi então que o feiticeiro Niame, pela primeira vez, pensou em se casar. Uma certa manhã, ele estava na beira do lago a pensar, quando ele viu, como que num sonho, o reflexo de várias moças que ondulava, cheia de sussurros. E entre elas, ele viu uma que chamou sua atenção. Talvez pelo olhar que era tão profundo quanto o lago. E foi neste dia que ele decidiu perguntar para as moças da aldeia o que elas fariam por ele. Uma delas disse: eu lhe faria a camisa do mais puro linho. A outra disse: pois eu vou trazer a água da fonte azul e dançar todos os dias para você. Aquela que mexeu com seu coração fez uma promessa estranha. Ela disse: por todos os deuses, eu vou lhe dar um filho de ouro. E se casou e virou presa da sua própria promessa. Eles se casaram, foram felizes, ela engravidou, o rei mandou fazer um berço do mais puro ébano. No palácio, todos aguardavam a chegada do bebê com muita festa. Mas, como nem tudo são flores, as moças que foram preteridas pelo rei roíam as unhas e se corroíam de ciúme e de raiva. Uma delas, até com os punhos cerrados, prometeu que acabaria com a felicidade dos dois. Veio o tempo de chuva, veio o tempo de sol e chegou o dia do nascimento. A rainha deu à luz a 2 filhos, a gêmeos. Ela teve um filho de ouro e um filho de prata. No palácio era só festa, soavam os tambores por tudo que era lado. Mas o feiticeiro não viu, não teve tempo de ver o filho.
a dama de companhia, aquela que prometera acabar com a felicidade dos dois, pegou os meninos, colocou no cesto e levou para a floresta e os abandonou por lá. No lugar dos bebês, ela colocou 2 rãs. Quando o feiticeiro Niame chegou para ver seu filho, ele olhou e ficou surpreso com o que viu. O quê? Essas 2 criaturas horrendas são meus filhos? Nunca! Impossível! Então a rainha era uma mentirosa? Chamou os criados e mandou que levassem a rainha para um casebre bem longe dali. A ordem foi terrível para a rainha, pois ela perdeu os seus grandes amores, a aldeia e os filhos. E ela chorou tanto que as suas lágrimas se misturaram ao lago. A promessa, então, tinha sido quebrada, assim como partido seu coração. Enquanto isso, do outro lado, na outra aldeia, o caçador encontrou o cesto com os meninos. Quando ele abriu o cesto, ele ficou quase que cego. Tamanho era o brilho que emanava daquelas crianças. Ele se perguntou: nossa, de onde vem essa maravilha? Será que é um presente dos deuses? É possível. Comovido com o que viu, ele os levou para casa e os criou. Em casa, os meninos cresciam felizes, bonitos. Um dançava e o outro cantava. O caçador, que era pobre, foi ficando rico. Cada vez que precisava de dinheiro, ele juntava o pozinho que caía dos meninos e vendia. Veio o tempo de sol, veio o tempo de chuva. Passaram-se 7 anos. Um dia, ele estava andando na aldeia quando ele ouviu umas senhoras mais velhas aconselhando as moças mais novas e dizendo: olha, cuidado com o que prometem. Não vão fazer que nem a esposa do feiticeiro Niame. Não prometam filhos de ouro se só podem entregar sapos. As moças riram muito daquela situação. Afinal de contas, todo mundo sabia daquela história da esposa do feiticeiro Niame. Apesar de passar tanto tempo, a história ainda andava na boca das pessoas. Uma delas disse até então: a rainha está presa até hoje. Dizem que o rosto dela ficou todo murcho de tanta tristeza e saudade. Então, o caçador compreendeu que aqueles meninos eram filhos do feiticeiro Niame e que a rainha não tinha descumprido a sua promessa. Além de dar o presente prometido, ela ainda tinha dado algo a mais, um filho de prata. Ele teve vontade de pegar as crianças e logo correndo entregar para o feiticeiro Niame, dizer que a rainha tinha cumprido a sua promessa. Mas ele amava tanto aqueles meninos, o coração chegava a ficar muito doído. Então, um outro dia, ele foi caçar e decidiu: se a primeira caça que ele encontrasse fosse macho, ele devolveria os meninos. Ele não devolveria os meninos. Mas se a primeira caça que ele encontrasse fosse fêmea, ele, além de devolver os meninos, ele ainda pouparia a caça. E logo deu de cara com uma fêmea de cervo. Assim, voltou para casa imediatamente, decidido.
No outro dia, ele preparou os meninos e foi até a aldeia do feiticeiro Niame para entregá-los ao seu pai. Quando ele chegou na aldeia, o feiticeiro Niame estava na janela e pôde ver aquele brilho vindo em sua direção. Ele viu o menino de ouro e viu o menino de prata. Quando ele os viu, ele percebeu a injustiça que havia cometido. Ele os abraçou com toda a sua força e pensou: quem teria feito tamanha crueldade? Então ele agira na hora da raiva como um tolo? A rainha não era mentirosa? Mandou chamar os criados e pediu para que trouxessem a rainha de volta. Quando a rainha foi se aproximando do palácio, as suas rugas foram desaparecendo e ela foi ficando novamente alegre e cheia de viço. O feiticeiro Niame agradeceu ao caçador e as duas aldeias festejaram juntas, com muita música, muita dança ao som dos tambores. Quanto à dama de companhia, essa de tanta raiva, esperneou tanto, gritou tanto, que acabou por confessar a sua malvadeza. E então o feiticeiro Niame a fez desaparecer com um grande sopro. Foi assim que a promessa foi cumprida. O feiticeiro Niame e a rainha viveram felizes com a companhia do menino de ouro e do menino de prata. E os dois viveram muito felizes e espalhando brilho por onde passavam, por onde andavam. Essa história que eu contei chama-se A Promessa de Ouro, é de Lenice Gomes. Está nesse livro Amores da África, das edições paulinas. A organização é da Lenice Gomes e a ilustração de Denise Nascimento. E eu me chamo Salma Mari Ramos, sou parte do projeto Mãos que Tecem História, coordenado pela Claudete Terezinha da Mata.